Começando mais um Gino NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. O que o seu time está fazendo nos playoffs é do seu agrado? Bem, vamos verificar então no dia de hoje, pois vamos fazer o resumo das partidas do dia 23 de abril. Ontem nós tivemos 3 jogos e vamos falar em ordem de apresentação. Eu gosto de falar em ordem de apresentação, né? Não sei se teria outro termo melhor, mas em ordem que as equipes foram jogando. O primeiro jogo da noite foi entre Orlando Magic e Boston Celtics. 100 para Orlando, 109 para Boston. Bem, aqui, que nem a gente tinha trazido no vídeo passado, no vídeo de análise, né? Então, assim, talvez eu repita um pouco esse tipo de informação. Nada fora do comum. A única coisa diferente que nós tivemos no jogo de ontem foi que o Jason Tatum, por causa de um problema no pulso, não jogou. Tô verificando aqui no site da ESPN, né, no Injury Update deles, aqui tá mencionando que ele volta provavelmente no dia 25 de abril, ou seja, amanhã. Bem, mas é aquela questão. O Boston Celtics tem elenco o suficiente para conseguir vencer sem ele, e foi o que aconteceu. 109 a 100 no final das contas, mais uma vez uma partida de certa maneira apertada. Tivemos ali um momento onde o Boston Celtics ele sofre um pouquinho, né? Chegou a partida a ficar 3 pontos de diferença, teve um momento que a partida ficou empatada ali, 1 ponto para um ponto para outro. Então assim, tem sido uma série interessante, mesmo a gente sabendo que o Boston Celtics ele é obviamente muito mais superior tecnicamente e taticamente que a equipe do Orlando e muito provavelmente vai varrer a equipe de Orlando. O jogo agora vai lá para Orlando, mas na minha visão eu acho que mesmo indo para Orlando e Orlando jogando no fator casa, eles não vão conseguir superar essa equipe do Boston que está consideravelmente à frente deles. No que tange a estatísticas da partida, nós tivemos para o lado do Orlando Magic, sem surpresa nenhuma, o Paulo Banchero com 32 pontos, Franz Wagner com 25 e o Wendell Carter Jr. com 16. Para o lado do Boston Celtics, nós já tivemos um pouco mais de divisão de pontuação, mais destaque para o Jaylen Brown com 36 pontos, chamando a responsabilidade. Ele que era a dúvida, né, para essa série de playoffs, mas está aqui. 17 pontos para o Derrick White, 20 pontos para o Kristaps Porzingis, que tomou uma porrada na cabeça ontem, meu irmão, que porrada, cara. Dessa maneira, 2 a 0 para o Boston, sem surpresa nenhuma até o momento, e eu acho que provavelmente vem uma varrida aí nessas próximas 2 partidas. Vamos verificar se o Jason Tatum voltar, ainda é mais certeza de que isso vai acontecer. Segundo jogo da noite, mais um, onde nós não tivemos, vamos dizer assim, surpresa, que foi o jogo entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, Miami Heat 112 e Cleveland Cavaliers 121. Aqui, mais uma vez, sem surpresa nenhuma, vamos falar assim, né? O Cleveland Cavaliers tranquilamente venceu a partida. Obviamente, o Miami Heat ele começa de certa maneira, dominando, né, até a frente no placar, mas ali no final, ali metade pro final do primeiro quarto, o jogo ele inverte, né, o Cleveland Cavaliers toma a frente e vai dessa maneira até o final. O Miami Heat só consegue aproximar um pouco do placar lá no final do quarto. Teve um momento aí onde ficou 2 pontos, um momento onde ficou 5, 6 pontos assim de diferença, mas ainda assim não foi o suficiente. O Cleveland Cavaliers demonstrando também a sua superioridade técnica e tática. Destaques dessa partida: o Tyler Herro com 33 pontos, e aqui é uma coisa que já muito mais próxima do que a gente até trouxe, né? Eu achava que ele ia bater 30 pontos em toda a partida. Na primeira ele bateu menos, mas nessa daqui já bate 33, já demonstra que novamente a ideia é voltar a jogar a bola na mão dele para ele tentar resolver na maior parte das jogadas, e é o que é o melhor jogador da equipe hoje e tá certo em fazer isso. Na reserva, o Highsmith conseguiu fazer 17 pontos, destaque para ele também, e o Davion Mitchell com seus 18 pontos, conseguindo fazer isso. Uma coisa que a equipe do Miami Heat não tem conseguido fazer, que a gente até mencionou no vídeo de análise nessa série, é que outros jogadores tinham que começar a pontuar mais. O Davion Mitchell tá fazendo a parte dele, mas, por exemplo, o Andrew Wiggins foi mal nesse jogo, entre aspas, sabe? 10 pontos somente. O Bam Adebayo, só 11, entendeu? Então, assim, jogadores que tinham que auxiliar um pouco mais ofensivamente não estão conseguindo auxiliar de tamanha forma assim. Já pro lado do Cleveland Cavaliers, grande partida do Donovan Mitchell, 30 pontos, Darius Garland mais 21. Então, aqui também acontecendo o que a gente estava esperando. Esperando não, né? O que eu tinha questionado, né? Quem são
Darius Garland e Donovan Mitchell são os jogadores que eles jogaram muito bem durante a maior parte da temporada regular, ou jogadores que sumiram no momento de aperto, vamos falar assim, em momentos assim de decisão. Até o momento tem se demonstrado jogadores mais sólidos, fazendo boas médias de ponto, auxiliando bem, somando os dois nessa partida, 51 pontos dos 121 feitos. Destaque também para o Evan Mobley, que fez 20 pontos, também para o DeAndre Hunter, que veio do banco com 12. Então, assim, consegue a equipe do Cleveland Cavaliers jogar de maneira bem tranquila. Aqui também o jogo, ele muda de casa agora, vai para Miami, mas assim, da mesma maneira do jogo entre Boston e Orlando, aqui eu não vejo o Miami Heat conseguindo superar essa equipe do Cleveland Cavaliers. Talvez ali, dependendo se o Cleveland Cavaliers entrar um pouco desligado num jogo 3 ou num jogo 4, assim, talvez consiga tirar uma vitória ali se eles jogarem muito bem. O Miami, obviamente, mas é tranquilo aqui pro Cleveland passar dessa série, da minha humilde visão. E por último, nós tivemos a partida de ontem entre Houston Rockets e Golden State Warriors. 94 para o Golden State, 109 para o Houston Rockets. Bem, o Houston consegue empatar essa série, que na minha opinião, né, foi uma surpresa. O Golden State ter vencido a primeira partida, jogou muito bem, isso daí é inegável, né? Não é tirando mérito, né? Mas na minha opinião, o Houston Rockets era o favorito, mesmo os analistas falando que o Golden State é o favorito, vamos falar assim, né? E o Houston é o azarão. Na minha opinião, é o contrário. O Houston é o favorito e o Golden State Warriors ele vem como azarão. Até o Draymond Green, né? Eu tava vendo isso daí no Instagram. O Draymond Green ele fez esse comentário falando assim, cara, nós somos os azarões aqui. Então, assim, obviamente ele fala isso também com uma forma de tirar um pouco de responsabilidade, jogar a responsabilidade pra cima da molecada de Houston, né? Vamos falar dessa maneira. Mas no jogo de ontem, a equipe do Houston parece que ela conseguiu se adaptar um pouquinho melhor no que tange a defender o Golden State Warriors. Foi muito mais físico, foi muito mais faltoso também, vamos falar bem a verdade, mas dominou a partida do início ao fim, 109-94. Teve também, esse trabalho ele foi um pouco facilitado, pois na metade ali do segundo quarto, na minha visão foi acidente, para as pessoas ali da transmissão ali da ESPN, parece também eles tomaram como foi um choque acidental. Eu já vi pessoas falando que foi na maldade, mas assim, o que aconteceu no lance? Bola disputada no rebote, o Jimmy Butler ele sobe sozinho para pegar o rebote. O Amen Thompson, na vontade de ir tentar disputar aquele rebote, ele tropeça no pé do Draymond Green. E aí ele vai e dá uma, como se fosse uma cama de gato no Jimmy Butler, porque ele caiu com tudo, assim, toda a força nas pernas do Jimmy Butler, que estava no ar. Ele não tinha nenhum apoio. E nisso, né, o Jimmy Butler caiu, com as costas inteiras no chão, né? Caiu mais de bumbum, vamos falar assim. Nesse momento, surge ali uma certa preocupação. Ele vai e cobra o lance livre, por causa que se ele não cobrasse e ele saísse de quadra, ele não poderia voltar pro jogo. Ele vai e cobra o lance livre para daí ser substituído, para daí ter a oportunidade de voltar. O problema é, ele vai pro vestiário e aí depois de algumas análises, ele foi informado, né, na transmissão que ele não voltaria. Aqui no site da ESPN, né, no Injury Update, tá mencionando o seguinte: Jimmy Butler, expectativa de retorno dia 26, ou seja, sábado ele volta, status está sendo analisado dia após dia, então e aqui o comentário, né, no dia 23 ele foi diagnosticado com uma contusão na região pélvica, então ele não retorna para o jogo. Isso facilita bastante o trabalho do Houston, vamos ser bem honestos, porque você ter o Jimmy Butler, que querendo ou não tira uma pressão da bola, sempre tá na mão do Stephen Curry, é um auxílio gigantesco, é um a menos para você ter que marcar. E agora está sendo analisado dia após dia. Vamos ver como vai ser esse retorno. E aí esse trabalho ele fica um pouco mais simples. É uma questão também que eu trouxe no vídeo ali de análise, que é o seguinte: se algum desses jogadores lesionar, alguns jogadores importantes para uma equipe ou para outra, cara, isso daqui vai ser um decréscimo gigantesco, principalmente pro lado do Golden State Warriors, que tem essa dependência maior de jogadores específicos. E aqui a gente fala Stephen e Jimmy Butler. Isso é, assim, ponto pacífico. Agora, se, por exemplo, e ó que curioso, né? Eu tava revendo o vídeo ontem e eu falei, pô, se o Jimmy Butler lesionar, muda a figura. Caraca, assim, nossa, certinho. Não é que eu queria, né? Obviamente, gorar o cara, pelo amor de Deus. Mas Jimmy Butler, por enquanto, fora. Nesse primeiro jogo, lá em Golden State, né? Lá em São Francisco, que agora o jogo vai pra lá. Se o Jimmy Butler não participar,
o trabalho, mais uma vez, vai ficar super facilitado para Houston. Obviamente, vai ter que marcar ali o Golden State, vai ter que marcar ali o Stephen Curry, etc. O Golden State vai tentar ali fazer um rearranjo, mas assim, a equipe do Golden State Warriors, ela é visivelmente diferente com o Jimmy e sem o Jimmy. Assim, de longe, antes do Jimmy chegar era uma equipe, depois que o Jimmy chegou é outra equipe completamente diferente. É um cara que consegue contribuir aí com seus 25, 30 pontos por jogo, e não ter ele em quadra, obviamente, traz uma preocupação. Vamos verificar o que vai acontecer. Ainda a gente não tem uma extensão total, né, uma informação da extensão total da lesão, mas isso faz com que o trabalho, né, uma possibilidade de trabalho mais facilitado para a equipe do Houston. Aí só um detalhe, né, acerca das estatísticas dos jogadores. Destaque aqui para, obviamente, Stephen Curry, que mesmo sendo cestinha, ainda assim foi bem abaixo, 20 pontos somente para ele. Pra você ter uma noção, Jimmy Butler fez somente 3 pontos e o Moses Moody foi o segundo que mais pontuou com 12. Do lado do Houston Rockets, aqui você já vê uma coletividade muito maior, né? O destaque vai pro Jalen Green com 38 pontos e o segundo cestinha da partida foi o Alperen Sengun, mais uma vez aparecendo bem dentro do garrafão com 17. Aí eu só gostaria de falar um negócio aqui também, né? Não sei se vocês assistiram o jogo ou não, mas também o Jalen Green, vamos com calma aí, né, Jalen Green? Vamos ser bem honesto, né? Pô, ontem ele jogou muito, 38 pontos, cara, jogou demais. Só que assim, tinha umas bolas que ele fazia umas enterradas, né, umas bandejas foda, aí ele saía, pá, falando, pá, cheio de marra, cheio de pompa, umas bolas de 3, etc. Calma aí, Jalen Green. Jogo 1, você ficou extremamente apagado e você não fez nada disso. Então, assim, vamos com calma, porque não tem nada decidido ainda. Não é como se o Houston Rockets estivesse passeando os 2 primeiros jogos também. Primeiro jogo, você não jogou nada. E, mano, a Alperen Sengun, que fez muito mais ponto que o Senna no primeiro jogo, ficou bem mais comedido, vamos falar dessa maneira. Então, ó, dá uma segurada, vai com calma, porque ainda tem muito jogo pela frente. Então, assim, ó, calma aí, não vai sair falando pra banco, gritando, comemorando, como se fosse o Stephen Curry no prime dele, né? Vamos com calma. Bem, esse foi o vídeo de hoje, um breve resumo sobre as 3 partidas. Obviamente, Boston e Cleveland, cara, não vai ter muito o que falar e ficar chovendo no molhado, né? Que os caras ganharam e jogaram bem e, sabe, por causa que são as 2 melhores equipes do leste. Bem, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima.